Eu nunca imaginei que aquele dia mudaria completamente o rumo da minha vida. Eu estava andando pelas ruas de Santa Mônica com meu filho nos braços, sentindo o vento gelado cortar minha pele e, principalmente, o peso do mundo nas minhas costas. O pequeno Noah, de apenas 6 meses, dormia encolhido no meu colo, alheio à batalha que eu travava todos os dias para garantir que ele tivesse ao menos o básico para sobreviver. Eu tentava, de todas as formas, não demonstrar o desespero que me consumia por dentro, mas era impossível esconder da minha própria consciência que eu estava no limite. A verdade é que já fazia quase 3 meses que minha vida havia desmoronado de vez. Depois que minha família me virou as costas quando descobriu que eu estava grávida, tudo virou uma tempestade sem fim. Meus tios, que me criaram depois que perdi meus pais, disseram com todas as letras que eu era um peso, uma vergonha, que eu tinha feito minha escolha e que agora arcasse com as consequências. E o pai do meu filho sumiu assim que ouviu a palavra gravidez. Nunca mais deu sinal de vida. Nunca mais quis saber se o filho que ajudou a gerar estava bem. Sem ninguém por perto, sem um emprego fixo e com as economias acabando, tudo o que me restou foi aquele carro velho, um Honda Civic azul, que virou nosso abrigo, nosso lar, nosso refúgio contra o frio, contra o medo e contra um mundo que parecia ter me esquecido. Dormir no banco de trás, improvisar cortinas com lençóis rasgados e usar uma bolsa térmica como geladeira. Essa era a nossa realidade. E por mais que doesse, eu não podia me dar ao luxo de cair, porque se eu desmoronasse, quem cuidaria do Noah? Naquela noite, Noah estava inquieto, choramingava, e eu percebia que ele estava com fome. O problema era que eu já tinha dado tudo que tínhamos, e no bolso só havia algumas moedas que não comprariam nem um pão. Meu estômago doía, não só pela fome, mas pela angústia de não saber como alimentar meu filho. E foi então que tomei uma decisão que, confesso, me encheu de vergonha, medo e, ao mesmo tempo, esperança. Eu iria até aquele restaurante luxuoso da Avenida Central, não para pedir dinheiro, não para me humilhar, apenas para ver se alguém se compadeceria e me daria um pouco de comida. Entrei naquele lugar me sentindo um peixe fora d'água. As pessoas estavam impecavelmente vestidas, cercadas de taças de cristal, pratos sofisticados e risadas sobre investimentos, viagens e negócios milionários. E ali estava eu, com uma blusa desbotada, uma calça jeans cheia de remendos e meu bebê apertado contra o peito, tentando me proteger do olhar de julgamento que já sentia que vinha de todos os cantos. Meu olhar percorreu as mesas até parar em um homem sentado sozinho, encarando o prato como se aquilo fosse mais uma obrigação do que prazer. Ele tinha uma postura rígida, um olhar perdido e uma expressão tão vazia que parecia carregar o peso do mundo. E talvez, no fundo, eu tenha me identificado com aquele olhar. Tomei coragem, respirei fundo e, segurando Noah com ainda mais força, me aproximei da mesa dele. Com licença, senhor, minha voz saiu trêmula, mas eu me obriguei a continuar. O senhor poderia, por favor, me dar o que sobrou da sua comida? Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu nunca imaginei que um dia precisaria fazer isso. Mas quando olhei para o rostinho do meu filho, percebi que não existia orgulho maior do que lutar por ele, mesmo que isso significasse atravessar o inferno. O silêncio que se formou foi simplesmente ensurdecedor. As conversas cessaram, os talheres pararam no ar, e eu sentia cada olhar me atravessando como facas invisíveis. Mas eu não baixei os olhos. Não podia. Eu não estava ali por mim. Eu estava ali pelo meu filho, pela vida dele, e isso me dava uma coragem que eu nem sabia que possuía. O homem ficou completamente imóvel. Seus olhos me encaravam, mas era como se olhasse para um fantasma. Por alguns segundos, achei que ele fosse me ignorar, que me mandaria embora, como outros já haviam feito em situações parecidas. Mas então, quando Noah se mexeu no meu colo e soltou um gemido baixinho, aquele som mudou tudo. Foi como se algo quebrasse dentro daquele homem. Ele respirou fundo, apertou o garfo com tanta força que seus dedos ficaram brancos, e então, sem dizer uma palavra, empurrou o prato na minha direção. Não sei descrever o que senti naquele momento. Era um misto de alívio, gratidão, constrangimento e uma dor enorme por ter chegado naquele ponto da minha vida. Mas eu não podia me permitir fraquejar. Noah precisava comer. Peguei um guardanapo limpo da mesa ao lado. Embrulhei cuidadosamente as batatas e os pedaços de carne. Não para mim, mas para ele. Me ajoelhei ali mesmo,
No chão daquele restaurante cheio de gente rica e olhares de desprezo, tirei uma colher de plástico que sempre carregava no bolso e, com todo o amor do mundo, comecei a alimentar meu filho. Enquanto eu levava aquela colherzinha à boca do meu filho, percebi que o silêncio ao nosso redor se tornava ainda mais pesado, quase sufocante. Cada vez que Noah aceitava a comida e soltava aquele barulhinho doce de satisfação, era como se o mundo parasse por alguns segundos. Eu não me importava com os olhares, com os julgamentos, com as expressões de escárnio. Naquele momento, só existiam eu e ele, e aquele homem, que continuava me olhando como se enxergasse algo que não via há muito tempo. O rostinho de Noah, iluminado por aquele sorriso puro, me fazia esquecer de toda a dor, todo o medo e toda a vergonha que me esmagava. Era impressionante como um simples sorriso de um bebê poderia acender uma luz no meio da escuridão mais densa. E olhando para aquele homem, percebi que algo nele havia mudado. Seus olhos antes vazios agora estavam marejados, como se, de alguma forma, ele estivesse revivendo algo que tentou enterrar há muito tempo. E olha, se você ainda está aqui, ouvindo essa história, por favor, se inscreve no canal. Eu te agradeço de coração. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Histórias de vida, de superação e de esperança. Muito, muito obrigada de verdade. Voltando, depois de alimentar Noah, cuidadosamente embrulhei o que sobrou e guardei na bolsinha surrada que carregava comigo. Eu sabia que aquela seria provavelmente a única refeição do dia, talvez até do dia seguinte. Ajeitei o pequeno no meu colo, cobrindo-o com a mantinha desbotada que levava sempre comigo, e me levantei, pronta para ir embora antes que alguém viesse me expulsar dali. Mas, antes que eu pudesse dar o primeiro passo, meu olhar se cruzou mais uma vez com o daquele homem, e naquele instante, algo muito forte aconteceu. Não era um olhar de pena, também não era um olhar de julgamento. Era como se ele de repente tivesse se visto no espelho, só que através de mim. Por alguns segundos, ficamos assim, apenas nos olhando, sem dizer nada, mas dizendo tudo. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Parte de mim queria simplesmente sumir dali. Parte de mim queria, desesperadamente, que alguém, qualquer um, olhasse além da minha aparência, além da minha situação, e entendesse que eu não era apenas uma mulher pedindo comida. Eu era uma mãe lutando com todas as forças pelo seu filho. Mal sabia eu que, enquanto eu caminhava para fora daquele restaurante, aquele homem se levantava da mesa e começava a me seguir. Eu não percebi. Eu estava tão focada em proteger Noah, em atravessar aquela cidade fria e perigosa até nosso carro, que nem imaginei que alguém poderia estar me observando, muito menos me seguindo. A noite estava especialmente gelada. Cada rajada de vento parecia atravessar minha roupa fina e me cortar até os ossos. Apertei Noah contra o peito, tentando protegê-lo do frio, e apressei o passo pelas ruas vazias, iluminadas apenas por alguns poucos postes que ainda funcionavam. Cheguei até aquela ruazinha onde nosso carro estava estacionado. Era um lugar meio escondido, que eu escolhia justamente por ser menos movimentado e mais seguro, pelo menos no que dizia respeito à polícia e à fiscalização. Afinal, ninguém quer uma mãe com um bebê morando dentro de um carro ocupando as ruas bonitas da cidade, não é? Quando me aproximei do carro, fiz o que sempre fazia. Ajeitei os cobertores improvisados nas janelas para manter um pouco de privacidade. Organizei as sacolas que ficavam no banco da frente e coloquei Noah deitadinho no banco de trás, ajeitando sua mantinha. Já estava me preparando para mais uma noite difícil, quando ouvi um barulho atrás de mim. Meu corpo inteiro gelou. Virei imediatamente, apertando Noah contra mim, pronta para qualquer coisa. E para minha surpresa, ou talvez nem tanta, lá estava ele, aquele mesmo homem do restaurante, parado ali, a alguns passos de distância, com as mãos erguidas, como quem não quer assustar. Seus olhos, que antes carregavam aquele vazio, agora estavam tomados por uma mistura de surpresa, tristeza e algo mais, algo que eu não sabia definir. "Por que você me seguiu?" Perguntei tentando soar firme, mas a verdade é que minha voz tremia tanto quanto minhas mãos. Minha primeira reação foi, claro, proteger Noah, como qualquer mãe faria. Ele levantou as mãos, como quem tenta provar que não é uma ameaça, e respirou fundo antes de responder. "Me desculpa, eu não queria te assustar. Eu precisava entender." As palavras saíram dele de um jeito tão sincero, tão honesto, que por alguns segundos minha defesa natural quase cedeu.
mas logo a razão gritou mais alto na minha cabeça. Afinal, quem era ele para querer entender qualquer coisa da minha vida? Entender o quê? Perguntei, apertando Noah ainda mais contra meu peito. O que exatamente você quer entender, senhor? Olhei bem nos olhos dele, tentando decifrar se havia algum tipo de malícia, pena ou só curiosidade. E para minha surpresa, eu só vi dor. Uma dor tão grande que parecia quase familiar, como se eu olhasse no espelho e visse refletido nele tudo o que eu mesma sentia há meses. Ele respirou fundo, passou a mão no cabelo e, meio sem jeito, respondeu com a voz falhando. É que faz muitos anos que eu não via um sorriso como o do seu filho, e isso me desmontou. Naquele instante, percebi que havia algo muito mais profundo naquela situação do que apenas um homem curioso diante de uma mulher em dificuldade. O nome dele é Noah, respondi, ainda desconfiada. E o meu é Isabela. Senti minha garganta apertar quando disse meu próprio nome, como se lembrar de quem eu era, de onde vim, me colocasse mais uma vez de frente com tudo que eu havia perdido até ali. O olhar dele suavizou. Noah, repetiu, olhando para o meu bebê, que agora, cansado, começava a cochilar no meu colo, sem fazer ideia do turbilhão que acontecia ao redor. Quantos meses ele tem? Perguntou quase num sussurro. 6, respondi, seca, ainda protegendo meu espaço. E você? Por que um homem como você, de terno, sapato caro, e provavelmente dono de metade dos prédios dessa cidade, tá parado aqui, numa rua como essa, querendo saber da vida de uma desconhecida? Ele abaixou a cabeça, como se aquela pergunta tivesse atravessado seu peito. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo e me olhou nos olhos, firme. Porque eu perdi minha esposa e meu filho há 8 anos, disse, com a voz embargada. Eles morreram num acidente. E desde então eu só existo. Trabalho, ganho dinheiro, finjo que tá tudo bem, mas na verdade eu só sobrevivo. Eu não vivo mais. Quando ele terminou, eu senti um nó tão grande na garganta que, por alguns segundos, eu nem soube o que dizer. A dor dele era tão real quanto a minha. E de repente, parecia que aquele abismo que nos separava, o abismo social, financeiro, de realidades, já não fazia mais sentido. Porque no fundo, éramos só 2 pessoas tentando sobreviver à vida depois de perder tudo que um dia fez sentido. Por alguns minutos, ficamos apenas em silêncio. Eu olhando para ele olhando para mim e para o Noah, que dormia tranquilamente, sem saber que o destino estava, talvez, prestes a mudar completamente nossas vidas. Até que, num impulso, ele se aproximou um pouco mais e perguntou, quase sem voz: há quanto tempo vocês vivem assim? A pergunta veio como uma faca no peito. Respirei fundo, tentei segurar a lágrima que insistia em cair e respondi: 2 meses e meio. Falei quase num sussurro, porque colocar isso em voz alta parecia tornar tudo ainda mais real e doloroso. Ele olhou para mim, olhou para o carro, para as sacolas, para as mantinhas nas janelas, e eu percebi que algo nele se partiu naquele exato momento. Isso não é vida, ele murmurou, mais para ele do que para mim. Mas, antes que eu pudesse responder, completei, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Não estamos na rua. Temos um teto. Temos um lar. Mesmo que seja esse carro velho. E naquele instante, senti uma pontada de orgulho, porque apesar de tudo, eu não deixaria ninguém, absolutamente ninguém, olhar para mim e me tratar como uma vítima. Ele me olhou profundamente. E foi nesse olhar que eu percebi que aquele encontro não tinha sido por acaso. Tinha algo muito maior acontecendo ali. Algo que nenhum de nós entendia naquele momento, mas que, sem saber, já estava mudando o rumo de nossas vidas para sempre. Ele respirou fundo, olhou para o Noah dormindo e depois voltou o olhar para mim, como se estivesse buscando as palavras certas. Eu posso ajudar vocês, disse meio sem jeito, quase como quem tem medo da própria oferta. Um apartamento, comida, roupas, qualquer coisa que precisem. Eu quero ajudar. Quando ouvi aquilo, meu corpo inteiro se enrijeceu. Automaticamente, ergui o queixo e respondi, firme, sem hesitar: eu não quero caridade. Por alguns segundos, ele ficou me olhando, meio perdido, como se tentasse entender como uma mulher na minha situação
podia recusar ajuda. Não é caridade, respondeu ele, meio hesitante, passando a mão no cabelo, claramente nervoso. Então o que é? Perguntei, cruzando os braços, mantendo Noah apertado contra mim, protegendo a única coisa que realmente importava na minha vida. Ele respirou fundo outra vez e respondeu, com a voz um pouco mais baixa. Eu não sei. Só sei que, quando vi você ali, alimentando seu filho daquele jeito, eu senti algo que achei que nunca mais seria capaz de sentir. Eu senti que ainda existia vida dentro de mim. Naquele momento, minhas defesas começaram pela primeira vez a dar pequenas rachaduras. Olhei para ele, tentando entender. Eu já tinha conhecido muitos tipos de pessoas na vida. Gente que ajudava para se sentir superior, gente que ajudava para postar nas redes sociais, e também aqueles que olhavam para mim e fingiam que eu não existia. Mas ele não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Havia algo diferente, algo quebrado, algo verdadeiro nele. E o que você quer em troca? Perguntei desconfiada, porque aprendi do jeito mais cruel possível que no mundo ninguém faz nada de graça. Nada, respondeu ele, olhando diretamente nos meus olhos, com uma sinceridade que me desconcertou. Todo mundo quer alguma coisa, insisti, apertando ainda mais Noah, sentindo o coração bater acelerado. Ele balançou a cabeça, respirando pesado, e respondeu, quase sussurrando, Eu só quero saber que o Noah vai crescer seguro, que vai ter as oportunidades que meu filho nunca pôde ter. Quando ele disse isso, não consegui evitar. Meu olhar suavizou, meu peito apertou, e pela primeira vez desde que tudo desmoronou na minha vida, eu senti que talvez, só talvez, existissem pessoas boas no mundo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, e eu podia ouvir apenas a respiração tranquila de Noah e o som do vento batendo nas latas do beco. Então, respirei fundo, engoli meu orgulho e com a voz mais firme que consegui disse, se eu deixar você ajudar, não é porque preciso de você, é porque o meu filho merece mais do que isso. E apontei para o carro, nosso lar improvisado. Ele assentiu como quem entende perfeitamente o que eu estava querendo dizer. E se em algum momento você quiser cobrar alguma coisa ou se cansar de brincar de bom samaritano, continuei, olhando diretamente nos olhos dele, você simplesmente some da nossa vida, sem drama, sem perguntas, sem explicações. E naquele instante, percebi que minhas mãos tremiam, não de medo, mas de tudo aquilo ser de repente real demais. Ele fez que sim com a cabeça e abriu um pequeno sorriso. Combinado, respondeu com uma voz que, pela primeira vez, parecia mais leve. Então, o que você está propondo? Perguntei cruzando os braços, tentando manter aquela fachada de força, mesmo que por dentro eu estivesse completamente despedaçada. Mas antes que ele pudesse responder, Noah começou a se mexer no meu colo. Seu rostinho enrugou e, de repente, ele começou a chorar. Mas não era um choro qualquer. Era um choro desesperado, forte, de quem está sentindo dor. Imediatamente meu coração disparou. Toquei sua testa e, naquele instante, meu peito se apertou de um jeito indescritível. Meu Deus, ele está queimando de febre, falei, desesperada, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. O homem se aproximou rápido, sem pensar, olhando para Noah. Ele está muito quente, disse ele preocupado, tocando de leve o bracinho dele. Isso não estava assim antes, respondi com a voz tremendo, começando a balançar Noah no colo, numa tentativa desesperada de acalmá-lo, mas nada adiantava. O choro só aumentava, e junto com ele, meu desespero. Eu tentava acalmar o Noah, balançando ele nos braços, sussurrando que tudo ficaria bem, mas no fundo, eu mesma não acreditava nas minhas próprias palavras. O choro dele era diferente, mais alto, mais desesperado, mais urgente. Era aquele tipo de choro que uma mãe sente no fundo da alma e sabe instintivamente que alguma coisa está muito, muito errada. Eu não tenho dinheiro para médico, falei, quase num sussurro, enquanto apertava Noah contra mim. Nem plano de saúde. Não tenho nada. Senti uma onda de desespero me sufocar, como se o mundo inteiro tivesse desabado mais uma vez, bem em cima de mim. E por um segundo, eu achei que ia simplesmente desabar no meio daquela calçada, sem forças, sem saída. Mas ele, aquele homem que até então era um completo estranho, se levantou imediatamente, abriu a porta do carro dele
e com uma voz que não deixava espaço para discussão disse: "Entra, agora, eu levo vocês para o hospital." Naquele momento não pensei 2 vezes. Agarrei Noah, apertei ele contra meu peito, pulei para o banco do passageiro e o carro arrancou com tanta velocidade que quase deixamos nossos próprios medos para trás. O caminho até o hospital parecia um borrão. Semáforos, ruas, prédios, tudo passava tão rápido pela janela que eu mal conseguia acompanhar. O único som que eu ouvia era o choro do Noah, que parecia cortar minha alma em pedaços, e eu só conseguia pensar: por favor, Deus, não tira ele de mim. Eu não suporto perder mais ninguém. Ele dirigia como um louco, mas, ao mesmo tempo, com uma precisão assustadora, desviando dos carros, acelerando nos sinais vermelhos, apertando o volante como se aquilo pudesse fazer o tempo parar. E a cada soluço do Noah, eu percebia o rosto dele ficar ainda mais tenso, mais preocupado, como se aquele bebê, que ele conhecera há poucas horas, já fizesse parte da vida dele de alguma forma inexplicável. Quando chegamos no pronto-socorro, ele nem esperou o carro parar direito. Desceu, abriu minha porta, me ajudou a sair, e juntos corremos até o balcão de atendimento. "Por favor", implorei para a recepcionista. "Meu filho está com febre muito alta. Ele precisa ser atendido agora." Minha voz tremia, minha respiração estava descompassada, e minhas mãos suavam tanto que eu mal conseguia segurar Noah direito. A mulher atrás do balcão levantou os olhos, me olhou de cima a baixo, depois olhou para o bebê chorando nos meus braços e respondeu com uma frieza que eu nunca vou esquecer: "Tem plano de saúde?" Engoli em seco, segurando as lágrimas. "Não, mas tem o cartão do SUS." Ela respirou fundo, cruzou os braços e, sem nem disfarçar a indiferença, disse: "Então tem que esperar? Tem gente na sua frente. Isso não é emergência." "Como não é emergência?" Gritei, sem conseguir me controlar. "Ele é um bebê de 6 meses com febre altíssima." Minha voz saiu tão desesperada, tão carregada de medo, que ecoou por todo o saguão. Mas ela sequer piscou. "Criança sempre tem febre, moça. Vai ter que esperar." Foi aí que ele apareceu atrás de mim, e pela primeira vez, eu vi aquele homem perder completamente a paciência. "Quero um médico agora", disse ele com uma voz tão baixa, tão firme, tão cheia de autoridade, que a recepcionista empalideceu na hora. "Eu sou Gabriel Almeida, e se até amanhã isso não estiver resolvido, podem ter certeza que cada jornal dessa cidade vai saber que vocês se recusaram a atender uma criança de 6 meses com febre alta. E, acreditem, não vai ser uma boa publicidade para o hospital que recebeu milhões em doações da minha empresa." Na mesma hora, 3 enfermeiras apareceram como se tivessem surgido do nada. Um médico foi chamado às pressas, e Noah foi levado imediatamente para uma sala de emergência pediátrica. Eu tentei ir junto, mas uma enfermeira me segurou e pediu que eu esperasse na recepção. Foi como se arrancassem um pedaço de mim. Eu desabei na cadeira, com as mãos no rosto, rezando, chorando, tremendo dos pés à cabeça. O Gabriel ficou do meu lado o tempo inteiro. Sentou-se ao meu lado, me entregou um copo de água e segurou minha mão com tanta força, como se quisesse me passar um pouco da segurança que ele tinha, ou fingia ter. Eu olhava para o chão, para as paredes, para a porta da sala onde Noah estava, e cada segundo parecia uma eternidade, como se o tempo tivesse congelado só para me torturar. Depois do que pareceram horas, mas que foram apenas 40 minutos, o médico saiu, com uma expressão séria no rosto. "É uma infecção no ouvido", explicou. "Grave, mas tratável. Mais algumas horas e poderia ter evoluído para algo muito mais sério. Meningite, surdez parcial, complicações que nem gosto de citar." Quando ouvi aquilo, minhas pernas simplesmente cederam. Só não caí porque Gabriel me segurou a tempo. O médico continuou, explicando que Noah precisaria ficar internado por pelo menos 2 dias, para tomar antibióticos na veia e ser monitorado de perto. Minha cabeça girava, eu sentia vontade de chorar, de gritar, de fugir, mas ao mesmo tempo, um alívio absurdo me invadiu por saber que meu filho ia ficar bem, pelo menos por enquanto. Quando ouvi do médico que meu filho estava fora de perigo, eu senti meu corpo inteiro desabar. As pernas ficaram bambas, o peito apertou, e só consegui segurar o choro porque Gabriel segurou minha mão com tanta firmeza que parecia me emprestar um pouco da força que eu não tinha mais. Olhei para o rostinho do Noah, deitadinho no bercinho do hospital, agora sedado, respirando tranquilo. E pela primeira vez em muito tempo,
Consegui respirar sem aquele nó sufocando minha garganta. Mas enquanto eu tentava assimilar tudo o que tinha acabado de acontecer, uma enfermeira entrou no quarto, segurando um tablet nas mãos, com uma expressão estranha no rosto. "Senhor Gabriel", chamou meio hesitante. "O senhor pode vir comigo lá fora um instante?" Meu coração disparou. Meu instinto de mãe já pensou no pior. "Aconteceu alguma coisa com o Noah?" Perguntei apavorada. "Não, não é com ele", respondeu a enfermeira, olhando rapidamente para a tela do tablet. "Mas acho que vocês precisam ver isso." Gabriel se levantou, respirou fundo e saiu da sala. Depois de alguns segundos, voltou, segurando o tablet na mão, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de incredulidade, choque e raiva. "Isabela", disse ele colocando o tablet nas minhas mãos. "Olha isso." Peguei o aparelho e, quando meus olhos bateram na tela, meu mundo simplesmente desabou de novo. Ali estava uma foto nossa. Eu, ele e o Noah, andando pelos corredores do hospital. E a legenda era simplesmente devastadora. "Magnata da construção, Gabriel Almeida é flagrado em romance secreto com jovem mãe de bebê misterioso." A imagem já tinha mais de 50.000 compartilhamentos. E os comentários? Meu Deus, os comentários eram como facadas no meu peito. Óbvio que a interesseira arrumou um filho para ver se fisgava um milionário. Ele perdeu a família e agora quer bancar de pai para qualquer uma. Ridículo. Certeza que ela já sabia quem ele era. Jogada de mestre, garota. Mais uma aproveitadora se dando bem. E para piorar, um dos comentários era da minha própria tia, a mulher que me expulsou de casa quando soube que eu estava grávida. Sempre soube que ela não prestava. Agora tá na internet para todo mundo ver o tipo de mulher que se tornou. Quando li aquilo, as lágrimas vieram como um tsunami. Eu tremia inteira. Meus olhos não conseguiam parar de correr pela tela, lendo cada palavra como se fossem socos no estômago. Gabriel tentou tirar o tablet da minha mão, mas eu puxei de volta desesperada. "Não, não me tira isso. Eu preciso ver. Eu preciso saber o que estão falando de mim." As lágrimas escorriam como rios pelo meu rosto. "Eles estão me destruindo, Gabriel." Minha voz saía falhada, quase sem ar. "Eles estão me destruindo. Estão dizendo que eu sou uma qualquer, uma interesseira, que eu planejei tudo isso, que eu usei o Noah para te enganar." Comecei a juntar as poucas coisas que tinha no quarto. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar a mochila. Eu não posso ficar aqui. Eu não posso deixar que meu filho cresça ouvindo isso. Eu não posso permitir que ele veja um dia tudo isso e se pergunte se é verdade." Minha voz estava sufocada, cheia de dor, de humilhação, de desespero. "Onde você vai, Isabela?" Gabriel perguntou, levantando-se apressado. "Eu não sei", respondi soluçando. "Qualquer lugar. Outro estado, outra cidade. Qualquer lugar onde ninguém me conheça, onde ninguém saiba quem eu sou." Eu mal conseguia enxergar de tanto que chorava. "Eu não posso deixar isso destruir a vida do meu filho. Espera." Ele tentou se aproximar. "A gente pode resolver isso." Eu parei, olhei para ele, com os olhos transbordando dor e revolta, e disse quase gritando: "Como, Gabriel? Como a gente vai resolver o fato de que eu sou uma ninguém e você é um milionário? Como a gente vai resolver que as pessoas já decidiram quem eu sou, sem nem me conhecer?" Ele respirou fundo, se aproximou de mim, segurou meu rosto com as 2 mãos, olhou bem nos meus olhos e com uma firmeza que eu nunca tinha visto antes, disse, contando a verdade, Isabela, a nossa verdade. "E quem você acha que vai querer ouvir isso?" Perguntei, quase sem forças. "Todo mundo", respondeu sem pestanejar, "porque algumas histórias são fortes demais para serem destruídas por mentiras." Naquela noite, ele fez a ligação. Agendou uma entrevista com um dos maiores programas de televisão do país. Quando me perguntou se eu tinha certeza, minha resposta foi curta, mas cheia de tudo que eu carregava no peito. Eu não tenho mais nada a perder. E ali, olhando para o Noah, que dormia tranquilo no bercinho do hospital, eu entendi que, pela primeira vez na vida, eu não estava fugindo. Eu estava lutando. E a partir daquele momento, nossa história não seria mais escrita pelos outros. Seria escrita por nós. E se você chegou até aqui, ouvindo cada pedaço da minha história, eu só posso te agradecer do fundo do meu coração. Porque, olha, não foi fácil reviver tudo isso. Cada palavra que eu contei carrega uma cicatriz, uma dor, mas também carrega amor.
superação e esperança. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita que nenhuma batalha é em vão e que sempre existe uma chance de recomeçar, eu te peço, se inscreve nesse canal. Aqui você vai encontrar histórias reais, histórias que transformam, que emocionam, que fazem a gente acreditar que o amor, a fé e a bondade ainda existem. Deixa seu like, compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje e comenta aqui embaixo de qual cidade, de qual lugar do mundo você está assistindo. Eu vou amar saber até onde essa história chegou. E nunca se esqueça, por mais difícil que a vida pareça, sempre há esperança, sempre há um novo começo.